Bom dia, na maravilhosa paz de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero fazer a leitura desse texto para os irmãos estarão ouvindo a leitura que desejo realizar nesse momento, dessa sessão do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Paulo, na verdade, dispôs de 4 sessões ou perícopes, como tecnicamente é chamado na hermenêutica sagrada, mas nessa última perícope ou última sessão, ele nos traz um ensino muito importante, muito importante. E se os irmãos perceberam, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos músicos da nossa igreja, nós tivemos aqui momentos de louvor ao Senhor, aonde foi declarado algumas coisas muito interessantes e pertinentes para a nossa fé. E para esse dia, para o dia 2 de novembro, nós cantamos na primeira canção, bendito e glórias ao Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Agora cantamos essa última canção, Autor da Minha Fé, inspirada pelo Espírito Santo ao coração do nosso irmão Paulo César da Silva, que fala sobre a beleza da esperança que temos no retorno do nosso Salvador, que triunfou através da sua ressurreição, selando para sempre a nossa sorte com Ele e matando a própria morte. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue usando os nossos irmãos no ministério de música, de louvor a Deus. O Espírito Santo nos conduziu para esse momento de louvor que agora vamos dar continuidade na pregação e na exposição da palavra. As nossas crianças, como no primeiro domingo do mês passado, estão aí municiadas com folha e caneta ou lápis na mão para poder fazer anotações preciosas sobre o sermão dessa manhã. As nossas crianças estão participando do culto dessa manhã ao Senhor. Então, ouçam a leitura da palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 50 a 58, nos diz assim o apóstolo Paulo: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez? É com alegria, Senhor, que ouvimos a Tua palavra sendo lida para nós, nesse texto precioso demais. Mas agora vamos ouvir a exposição, a explicação desse trecho da Bíblia. Usa o Teu servo, pecador, limitado, totalmente dependente da Tua graça, carente do Teu perdão. Usa também os Teus servos que estão aqui na nave desse templo, que igualmente carecem
da Tua graça e da ação do Teu Espírito para ouvi-la e acolhê-la no coração. Assim, ó Deus, muito obrigado por esta palavra de consolo, que ela seja palavra de encorajamento, de fortalecimento na fé de cada crente, os que aqui estão e os que estão em casa ou em qualquer outro lugar, ouvindo, participando do culto que está acontecendo aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Atenção, crianças, para as anotações que vocês vão fazer agora. Eu gostaria que você, nessa manhã, imaginasse um pouquinho comigo um lar, um lugar onde o riso, o sorriso, ele não acaba, ele é incessante, onde não há dor, não há tristeza, não há lágrimas, lugar onde a tristeza que normalmente tenta abater o nosso coração, nesse lugar, essa tristeza, ela vai dar lugar a uma alegria que nós não vamos poder medir, uma alegria tamanha, porque estaremos em comunhão eterna com o nosso eterno Salvador. Esse lugar, essa realidade, ela está disponível a todos aqueles que creram e confirmaram a sua fé na pessoa do Filho de Deus em Jesus Cristo. Esse lugar é um lugar de alegria em que nós não podemos de forma descrever o que é estar com Jesus na presença do Pai. E esta esperança gloriosa, ela só pode ser dada àqueles que um dia disseram sim e corresponderam à graça de Deus, que os atraiu para estar com Deus na pessoa de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Nesse dia, nós não vamos nos lembrar mais da morte. A morte não será mais um tema, um assunto a ser tratado, a ser falado. Mas nesse dia, nós teremos a plena convicção de que todas as coisas, de fato, agora são novas, porque uma nova história passa a ser escrita na vida daqueles que tiveram, de fato, as suas vidas salvas pelo Filho de Deus. Irmãos, nós estamos, no dia de hoje, dia 2 de novembro, como sociedade, não só brasileira, mas vários países no mundo de tradição cristã, principalmente tradição cristã católica, celebrando o denominado Dia dos Finados, ou Dia dos Mortos. E não sei se você sabe, mas o Dia dos Mortos, ele só veio a existir como uma data no calendário cristão mundial, pela Igreja Católica Apostólica Romana, no ano de 1915, quando o Papa Bento XV, ele estabelece essa data. Mas essa data, ela já estava sendo, de alguma forma, divulgada e celebrada no século X, na França, na Igreja Católica da França. Um abade, ele resolveu instituir, no século X, lá na França, essa data como um referencial para que as pessoas pudessem, obviamente, membros da Igreja Católica Apostólica Romana, pudessem velar em oração, rezando pelos seus mortos, pelos seus entes queridos, para que eles pudessem sair do estado de purgatório, que é um estado de transição até chegarem à presença de Deus no céu. Então, à medida que as pessoas iam às criptas, iam aos sepulcros, iam àqueles locais, os locais onde estavam sepultados seus mortos, elas ali faziam as suas rezas, ou compareciam às catedrais, às paróquias, às igrejas, para poder acender velas naquele dia e dizer para Deus: Deus, alivia o sofrimento desse meu ente querido, eu estou orando, estou sofrendo aqui em oração, para que o Senhor purifique o estado que eles estão vivendo.
de incômodo, de sofrimento, para que eles possam herdar o reino de Deus, para que possa ser expurgado, retirado os pecados deles. Mas essa já era uma prática que era feita no Império Romano, e não era feita pela igreja, mas por gente mística, por gente que acreditava que poderia, através de súplicas e preces, a ordem criadora do universo, aos deuses, fazer a transição dos seus mortos, dos seus familiares, pessoas queridas, para um lugar melhor, saindo de uma condição de desespero eterno. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, o que a Bíblia nos ensina é que o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Coríntios, e se você reparar, todo o capítulo 15, Paulo destina dessa carta, todo o capítulo 15, em suas 4 sessões, a uma espécie de tratado sobre o triunfo de Jesus sobre a morte. E como consequência do triunfo de Jesus sobre a morte, agora, aqueles que dispõem de uma fé em Jesus, podem também crer que há uma segurança, há uma garantia de que este Filho de Deus, Jesus Cristo, que venceu a morte, Ele é a garantia de conduzir a alma, a vida daqueles que creem nele, depois da sua morte, para uma vida eterna, para o reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, que está vivendo em meio a uma certa dúvida a respeito da ressurreição dos mortos. Então, o que a Bíblia está te ensinando e me ensinando aqui, é que Paulo quer colocar um fim a essa dúvida, a essa crise existencial, teológica, no meio da igreja dos Coríntios. E nesse capítulo ele defende a realidade física e gloriosa da ressurreição de Jesus, algo que um grupo de religiosos à época chamado gnósticos, o gnosticismo, portanto, negava que Jesus teve a sua vida num corpo físico e que, na verdade, aquele que fora à cruz do Calvário para morrer não era um ser com presença física, corporal, mas era uma espécie de espírito, tipo um ectoplasma, algo assim parecido. Tinha gente no meio da igreja de Cristo naquela época infiltrada. Esses ensinos, que são ensinos completamente, diametralmente opostos ao que ensina as Escrituras Sagradas. Uma religião que hoje, em pleno século XXI, está coadunada com os ensinos traçados pelo gnosticismo, que Paulo combate, inclusive, lá na sua carta aos Gálatas, é o Espiritismo. O Espiritismo ensina isso. Jesus era um espírito evoluído. A forma física é uma outra história. Então, nesse capítulo, ele está defendendo, o apóstolo Paulo, essa realidade física e gloriosa da ressurreição de Jesus, e ele aqui demonstra que a fé cristã está fundamentada justamente no Cristo, no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus que fora ressurreto, cuja vitória sobre a morte, para Paulo, não deixa margem de dúvidas. É isso que Paulo está tentando infundir, Paulo está tentando ensinar aqueles irmãos queridos. Então, irmãos, esse é um contexto onde essa passagem ela vai trazer conforto para aqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos, e ao mesmo tempo, em contrapartida, ela vai trazer firmeza para aqueles que enfrentam o medo da morte, porque o medo da morte é uma realidade, não só aqueles do passado, naquela igreja primeva, naquela igreja primitiva, onde Paulo está no seu contexto ensinando e trazendo ensinos preciosos da doutrina cristã, mas hoje, em pleno século XXI, também no meio da igreja tem gente que tem medo de morrer. Aí você talvez me pergunte, mas pastor, é pecado ter medo de morrer? Não, não é. Mas nós não podemos deixar que este medo, ele predomine sobre as convicções que temos de que de fato morreremos um dia, mas que também de fato há para nós uma promessa e uma certeza a reboque de que estaremos para sempre com Jesus e a morte será vencida. Irmãos, esse é um texto precioso, marcado
por uma mensagem de segurança para o teu e para o meu coração, porque essa vitória da ressurreição de Jesus, ela se estende, ela vai para além a todos aqueles que abandonaram esse cenário de vida, quando isso aqui acabar, trazendo a convicção de que vamos deixar esse cenário para estar para sempre com o Senhor. Você não sabe o dia da sua morte, você não sabe, eu não sei o dia da minha morte, e nem quero saber. Ainda bem que Deus não nos dotou dessa capacidade de termos uma previsibilidade, uma previsão sobre o dia da nossa partida. Mas o fato é que quando deixarmos este mundo, o que Paulo ensina aqui para aquela gente e para nós também, é que nós estaremos para sempre com Jesus e o veremos face a face, tal como Ele é. Então eu queria nessa manhã ministrar sobre o seguinte tema: consolo para os vivos, alegria para os mortos. Consolo para os vivos, alegria para os mortos. Se não, vejamos, primeiro ponto, primeiro argumento, primeiro tópico que eu trago aqui para vocês, eu trago essa primeira verdade. O que o texto está nos mostrando aqui, de forma muito clara, é que há uma necessidade de transformação do corpo. Há uma necessidade de transformação desse corpo aqui, ó. Ele vai ser transformado. Por quê? O texto por si só, dentro da boa hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, já nos responde. O texto traz uma autorresposta. Diz o versículo 50: carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Então esse teu corpinho bonito, sarado, meu irmão, olha pela fé aí, minha irmã, toma posse. Esse corpo esbelto, sem barriga, sem calvície, né? Sem ruga de expressão. Esse corpinho bonito que o Senhor te deu, aprenda a amar o seu corpo, mas também não relaxa não, viu? Esse corpo vai ser transformado, mas ele não pode, por isso ele não pode herdar o reino dos céus. Ele não pode, é o que o texto está dizendo aqui, essa é a primeira verdade. Paulo inicia esse texto mostrando que na nossa condição atual, que está sujeita à morte física, isso impede nós ocuparmos o reino de Deus, nós tomarmos posse da herança de Deus nos céus. E é por isso que nos versos 51 e 52, olha o que aqui diz o verso 51 e 52: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vocês lembram da frase, não sei, só sei que foi assim? Soa algo familiar a você ouvir essa frase? Essa frase foi dita pelo Chicó. Chicó, personagem da obra O Alto da Compadecida, uma obra escrita por Ariano Suassuna, né? E o Chicó, o personagem, e essa é a ideia do Ariano, né? Quando ele diz, não sei, só sei que foi assim, foi para responder perguntas sobre acontecimentos misteriosos, acontecimentos impossíveis. E essa sentença, essa frase, ela servia de fato para encerrar uma história sem precisar de uma explicação lógica. Não sei, só sei que foi assim. É mais ou menos assim que Paulo está consolando os irmãos daquela igreja lá em Corinto. Paulo está dizendo assim, olha, não sei como Deus fez, só sei que Ele faz. O que o texto está dizendo para nós aqui, eis que vos digo um mistério. Olha o mistério. Ele não está explicando os critérios, ele não está explicando o processo, como Deus faz isso, como pessoas procuram uma explicação lógica sobre o ser de Deus, e muitos físicos, astrofísicos, cientistas que tentam emular ou escrever fórmulas apoteóticas para chegar a uma conclusão sobre Deus. Não, Paulo só diz assim, eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Só sei que Deus faz. Ele é poderoso. Ele é o Senhor de vivos e mortos. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da glória. Ele é esse Deus apresentado por Paulo. E aqui Paulo reconhece que o nosso corpo atual, esse corpo que eu e você temos, sujeito à corrupção, à morte, ao pecado, ele nunca estará apto para herdar o reino de Deus. Por isso essa primeira verdade, a necessidade de transformação do corpo. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a expressão carne e sangue, ela simboliza, ela exemplifica a nossa condição atual como seres humanos. Essa nossa condição, onde somos afetados pelo pecado, onde somos afetados pela nossa decadência espiritual. E isso não significa, de forma alguma, que na vida futura, lá com Ele, no lugar onde Ele foi preparar para a gente, nós vamos viver sem corpo. Nós teremos um corpo, é o que a Bíblia diz, mas um corpo completamente transformado. E isso está muito claro, porque o corpo ressuscitado de Jesus tinha carne e tinha ossos, né? Está lá em Lucas 24:39. Ponto. A Bíblia fala sobre isso, e esse é o modelo do corpo glorificado dos crentes. Nosso Cristo aparece lá na casa de João Marcos, depois de ressurreto, e diz para aqueles homens que estavam cheios de preocupação no coração, cheios de medo, porque o Império Romano agora provavelmente viria contra eles. As portas da casa de João Marcos estão fechadas. E Jesus entra, não sei, só sei que foi assim. Jesus entra, portas fechadas. E ele diz assim para aqueles homens: paz seja com vocês. Quanto consolo, imagina. Você está no hospital, num leito hospitalar, sofrendo a expectativa de uma cirurgia importante. Você está sozinho naquele quarto, ou mesmo que com um acompanhante de sua conveniência e do seu carinho, e você ouça aquela voz dizendo a você: paz seja com você. Essa voz não é só um privilégio daqueles discípulos que estavam na casa de João Marcos no finalzinho daquela tarde. É um privilégio nosso toda vez que abrimos a palavra do Senhor, ou quando nos lembramos da palavra do Senhor. O Senhor insiste em dizer para a gente, nos momentos de tribulação, nos momentos de medo, nos momentos de incerteza, nos momentos mais adversos da nossa vida: paz seja com o teu coração, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. João Calvino comenta que essa nossa natureza do corpo que é corruptível, essa nossa condição que está limitada pela queda, é incompatível com a santidade e com a imortalidade que nos vai ser apresentada no reino celestial. Então essa transformação do corpo, portanto, que nós vamos sofrer, e que ainda aqueles que morreram em Cristo Jesus, queridos e amados nossos, também ainda vão sofrer, vão passar por ela, ainda não passaram por ela. Irmãos, isso é uma ação soberana de Deus, para revestir esse nosso corpo mortal, de mortalidade, de incorruptibilidade. Para quê? Qual é a finalidade? Para que nós possamos coexistir com Deus de forma santa, de forma pura, de forma perfeita, para todo sempre. Por isso é que esse corpo aqui não pode de forma alguma herdar o reino dos céus. E esse é um privilégio tão somente dos eleitos de Deus, daqueles que foram chamados a tão gloriosa e grandiosa salvação, daqueles que responderam e reagiram ao chamado de Jesus. Meus irmãos, essa mudança vai acontecer num momento só, no abrir e fechar de olhos.
como nós cantamos aqui essa última canção, o nosso irmão Paulo César. Vai ser num piscar de olhos, nós seremos todos transformados. E essa trombeta aqui do texto, ela simboliza o chamado divino, esse chamado divino que vai marcar o fim deste mundo e o início do reino eterno. Esse evento que está garantido pela palavra profética de Paulo, quando Paulo também há uma outra igreja, a igreja de Tessalônica, que depois você pode conferir, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer isso, Tessalonicenses 4,16, quando ressoar essa última trombeta, e Paulo diz assim para os irmãos tessalonicenses: olha, saiam consolando uns aos outros com essas palavras, que nós vamos ressuscitar, nós vamos receber um novo corpo e nós vamos estar com o Senhor. Irmãos, essa transformação corporal é a promessa da vida plena, sem doença, sem fraqueza, sem medo, sem pecado, sem sofrimento. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã e que você respondesse ela no seu coração ou fosse respondendo ao longo desse dia ou da semana, mas não demore muito em respondê-la. Como a certeza dessa glorificação futura influencia a maneira como você encara as dificuldades da sua vida presente? Vou repetir, como a certeza dessa glorificação futura influencia o modo como você encara as dificuldades da vida presente? Deixa eu aplicar um pouquinho isso ao teu coração. De que forma a gente pode aplicar isso? Todos nós, como crentes, nós que dizemos ser crentes, e se de fato sabemos que somos crentes, temos essa convicção, essa certeza que somos crentes, nós precisamos viver diariamente consciente de que a nossa verdadeira cidadania não é desse mundo, embora você seja um cidadão brasileiro, mas a verdadeira cidadania sua, espiritual, é a cidadania celestial. E é o que nos dá força para suportar os sofrimentos que a gente está vivendo aqui temporariamente. Os sofrimentos que estamos vivendo nesse presente momento, eles não são para sempre. O apóstolo Paulo fala isso, né? Eu estou bem certo que os sofrimentos desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Então, essa esperança de transformação do corpo, ela traz um conforto tremendo, um consolo muito grande para a gente. E aí vem o fato de que realmente isso acontece, especialmente quando nós enfrentamos a perda de entes queridos, de pessoas que amamos. Isso deve tomar conta do nosso coração, porque nós devemos compreender que não há fim para a vida que Deus dá, mas há uma vitória completa, proposta por Jesus para mim e para você, para nos fortalecer em perseverança diária. E isso vai fazer com que quando você sentir medo, esse medo ele saia, esse medo ele cesse, esse medo não faça um ninho sobre a sua cabeça. Ele pode até chegar, ficar te rodeando, tentando tomar o teu coração, mas ele não terá força nenhuma sobre você, porque você vai experimentar desse consolo que Cristo dá. E essa é a primeira convicção, a primeira verdade. Nós teremos um corpo transformado para podermos estar para sempre com o Senhor. Mas existe uma segunda realidade aqui no texto, e essa segunda verdade é essa, a vitória absoluta sobre a morte, porque a morte foi tragada pela vitória. Então essa é a segunda verdade, vitória absoluta sobre a morte. Não é o que diz aqui, o que Paulo afirma com alegria, com júbilo, nesse texto no verso 54 e 57, ele diz assim no verso 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E no verso 57 ele tem uma doxologia, né? O que é a doxologia? É uma expressão de adoração, de louvor. Ele vai dizer assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo está declarando aqui para aquela igreja e para nós, nos dias de hoje, a derrota definitiva da morte. E ele usa essa linguagem triunfante para mostrar que a morte, que sempre
foi uma espécie de inimiga invencível do homem, perdeu agora a sua força por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Quanto consolo há nessa segunda verdade, a vitória absoluta sobre a morte. O que esse aguilhão representa? Ele fala do aguilhão aqui. O aguilhão simboliza o poder da morte. E ele diz que esse aguilhão tem nome. Qual o nome do aguilhão? O nome do aguilhão é pecado. Ele diz no versículo 54, na segunda parte, ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. E no verso 55, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele explica que aguilhão é esse. Verso 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E aí, irmãos, esse aguilhão que simboliza o poder da morte, que é o pecado, que nos condena eternamente, ele perde a sua força. Ele é completamente nulo pelo poder da ressurreição de Jesus. Eu gosto muito de uma explicação que o pastor batista norte-americano, tem sido uma inspiração para a minha vida, John Piper, ele diz e simboliza o poder da morte, que é o pecado, e ele declara que essa condenação, que seria uma condenação eterna, né, por conta desse aguilhão que nos feriu, ele declara que a força do pecado é a lei, porque a lei revela o pecado e traz condenação para quem transgride. Mas ele enfatiza que nesse texto está a essência do Evangelho, porque Piper afirma que Cristo desarmou completamente a morte e a condenação por meio da sua ressurreição, retirando o medo e garantindo a vida eterna para os que creem. O que Piper está dizendo para nós aqui, dentro do ensino da palavra de Deus, o que Paulo nos afirma, é que a ressurreição não é um evento isolado, mas é a chave de toda a nossa esperança cristã. Isso explica que esta vitória não é apenas uma esperança vaga, mas uma conquista histórica que vai, de alguma forma, transformar radicalmente a nossa existência. E aí eu faço a você mais uma pergunta para sua reflexão. De que forma a vitória de Cristo sobre a morte é capaz de influenciar as suas decisões diárias? Espera aí, pastor, você está dizendo que das minhas decisões diárias, sejam as mais simples ou complexas, eu preciso, de alguma forma, refletir sobre a vitória de Cristo, o triunfo do Senhor Jesus sobre a morte? Sim. Porque, veja bem, o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa manhã é que esse ensino teológico de Paulo à igreja nos propõe uma doutrina. A doutrina vem depois de uma reflexão teológica. Doutrina e teologia são coisas distintas. Toda doutrina, ela nasce de uma boa reflexão teológica. E o que Paulo está fazendo aqui é levar os seus interlocutores, a igreja de Corinto, a pensar naquilo que é a esperança cristã. Ou seja, nós precisamos viver dia a dia, tendo esse entendimento de que, em primeiro lugar, nós não somos desse mundo, embora estejamos no mundo, e tenhamos que interagir com o mundo, tenhamos que influenciar esse mundo, tenhamos que viver de acordo com todos os ensinos que a palavra de Deus nos traz, os valores celestiais, para marcar esse mundo. Mas as decisões que eu tomo, sejam as mais simples ou complexas, devem refletir essa minha fé, de que as coisas que eu possuo, as coisas que eu conquisto, elas não são minhas, elas são do Senhor, porque eu sou o seu mordomo. Isso expressa a mordomia cristã. Nada é nosso, é tudo dele. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Nos ensina Paulo escrevendo aos Romanos. De que forma a vitória de Cristo sobre a morte vai influenciar então suas decisões diárias? Em primeiro lugar, coloque no coração que a vitória de Jesus sobre a morte vai influenciar você em suas decisões diárias, porque ela é capaz de transformar a sua perspectiva sobre o sofrimento que você possa estar passando, sobre a luta que você está passando, a dor que você está vivendo.
Isso pode estar até aplicado de forma bem, vamos dizer assim, contextualizada ao dia de hoje, a perda de um ente querido. Talvez não alguém que faleceu hoje, ou ontem, ou anteontem, mas já há algum tempo. E essas coisas estão ali, mexendo no teu coração. Se essa pessoa era um servo de Cristo, se alegre, porque ela está alegre. Ela encontrou alívio junto ao Senhor. Isso é consolo. Consolo para os vivos, alegria para os mortos. Porque aquele que morre ou dorme no Senhor, esse eufemismo que Paulo utiliza, lá em Tessalonicenses, é para explicar isso. Estar em Cristo ou com Cristo é muito, infinitamente melhor. Quem está com Ele está feliz. Não há mais luto, não há mais luta, não há mais dor, não há mais peso, não há mais tristeza. Saber que a morte foi vencida pelo Senhor tem que oferecer para você a garantia de uma esperança eterna. E é isso que vai fortalecer cada dia mais a sua vida, para você viver com coragem, para você viver livre da sua inquietação, porque muitas vezes essa inquietação que quer tomar conta do teu coração, ela quer paralisar a tua escalada, quer paralisar a tua marcha para servir o Senhor, para trabalhar para o reino de Deus. E Deus está te chamando a se mover, a se movimentar nessa direção, porque o Senhor Jesus, nesse texto que Paulo descreve a igreja de Corinto, está chamando a mim e a você a vivermos uma vida firme de esperança, de responsabilidade, fazendo escolhas que refletem a confiança na vitória definitiva de Jesus sobre a morte, e nos chamando para uma vida abundante aqui e agora. Por isso, irmãos, o crente encorajado pela vitória de Cristo sobre a morte é chamado todos os dias para viver desprezando o medo. E essa certeza, irmãos, traz alívio, ela traz segurança, ela traz paz, porque ela é uma fonte inesgotável de consolo para o seu e para o meu coração. Podemos enfrentar a morte, sim, mas vamos enfrentar com a certeza de que quem já a enfrentou e já a venceu é o nosso Senhor Jesus. E podemos enfrentar a dor, a perda de um ente querido, na certeza de que a morte, ela não terá a última palavra. E em último lugar, a terceira verdade contida nesse texto fala sobre a nossa fidelidade à obra do Senhor. A tua e a minha fidelidade à obra do Senhor. Olha o que é que diz o versículo 58, O verso 58 é o versículo que Paulo vai fechar essa sessão. E ele arrebata essa mensagem dizendo assim, mas para o final: irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo encerra com essa exortação. Exortação aqui não é bronca. Já expliquei isso. Vou dar uma exortada no irmão, dar uma bronca. Não. Isso aqui é encorajamento. Paulo está encorajando. Paulo está dizendo para a igreja aqui, sejam firmes. Tenham esperança. O que Paulo está fazendo aqui é uma espécie de conexão, nos conectando a igreja a essa viva ressurreição de Jesus, como uma prática que nós temos que ter de fé todos os dias e perseverarmos nessa prática. Ele está nos ensinando aqui que a certeza da vitória definitiva sobre a morte não é apenas para a glória futura, mas deve impulsionar a tua vida aqui e agora, para que você comece a viver hoje essa vida gloriosa que Cristo te oferece. É aquilo que os grandes missiólogos, aqueles que ensinam sobre missões, falam, Por exemplo, eu gosto muito do Michael Gorin, que é um grande missiólogo. Ele fala assim: é o já e ainda não. Nós ainda não estamos vivendo essa gloriosa experiência futura, mas nós já podemos vivê-la, presenciá-la, sentir aquele cheirinho dela gostoso e viver as suas primeiras gotas de orvalho aqui nessa vida.
Eu gosto muito daquela figura do já, ainda não, por analogia, comparando aquela refeição gostosa, né? Você está assim naquele restaurante, aí você pede aquela comidinha gostosa, aí o garçom traz, coloca sobre a mesa, aí aquela comida está fresquinha, linda, sabe? Aquele prato bonito, subindo aquela fumacinha. Esse é o já. Aliás, é o ainda não. O já é quando você dá as primeiras garfadinhas e começa a comer, né? A gente está vivendo o ainda não, mas a gente já consegue contemplar o já, pela fé. A gente só vai desfrutar isso quando a gente tiver um dia na eternidade com Ele, mas você já consegue ver o prato, você já consegue ver o banquete, e isso a gente aprende a ver na nossa vida, no dia a dia. Paulo aqui está encorajando aqueles irmãos, dizendo: olha, gente, a esperança da vitória final tem que fortalecer vocês dia a dia, não desistir. Hajam com perseverança na obra do Senhor, porque o que espera vocês é algo maravilhoso. Então não desistam, prossigam. É igual aquele corredor, é igual atleta. Ele não vai receber os lauréis ou os louros da vitória enquanto ele corre. Ele corre naquela certeza, naquela esperança, aquela vontade tremenda de cruzar a linha final. E é isso que mantém ele ali correndo, essa esperança. Mas ele só vai receber lá o troféu, a medalha, nem que seja de participação por uma prova, né, Daniele? Vai receber quando cruzar lá. Maria de Fátima sabe disso também, recebeu lá seu prêmio. Mas a gente não pode parar de correr. E aí, irmãos, eu queria dizer para vocês que não há fé verdadeira sem frutos. A firme esperança na glória futura, naquilo que esperamos lá na frente, tem que se manifestar aqui agora nessa vida. Como você tem encarado isso na sua vida? Você tem frutificado? Você tem sido abundante? O texto fala sobre abundância. Por isso é que Paulo está exortando, está encorajando a igreja, dizendo: olha, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Isso nos desafia. Aqui hoje, na igreja presbiteriana do Meia, nesse dia comemorado como dia dos finados, mas nós celebramos os vivos. Esse texto mostra para a gente, para nós resistirmos a essa passividade, de queremos ficar na nossa zona de conforto, de estarmos acomodados e felizes aonde já chegamos e como chegamos. Então a gente vai diminuindo a marcha. Não, Paulo está dizendo para aquela igreja, está dizendo para mim e para você: vocês devem ser ativos, vocês devem ser dinâmicos na obra do Senhor, no serviço do Senhor, no amor ao próximo, na proclamação do Evangelho. Porque a esperança da ressurreição, irmãos, nos ensina Paulo, nos motiva a um compromisso constante e perseverante de serviço a Deus. E aí eu faço uma última pergunta a você: a sua esperança na ressurreição, ela te encoraja a servir com mais alegria e com maior dedicação ao serviço do Senhor? Esse é aquele momento que a gente não pensa e não olha para o outro, não pensa de como está a vida do irmão. Eu faço uma autorreflexão, porque Deus está nesse lugar, claro, e Ele é quem sonda o teu coração. Ele sabe o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem perseverado em viver para Ele, em servi-lo, em não parar nessa escalada até um dia estar para sempre com Ele. Nós precisamos permitir que essa esperança de vida eterna, ela inspire o nosso compromisso diário, e isso nas pequenas ações, nas pequenas coisas, na dedicação ao próximo, na fidelidade à palavra, no testemunho corajoso. Por quê? Porque, irmãos, essa esperança, ela nos assegura que o nosso trabalho no Senhor produzirá frutos eternos.
Paulo diz aqui para aquela igreja, no finalzinho desse verso 58, que se esses irmãos forem firmes, inabaláveis e abundantes no Senhor, o trabalho que eles realizarem, o serviço que eles deprenderem ao Senhor, não será vão. Não será vão. Então, meus irmãos, que nós possamos viver enraizados nesse evangelho da ressurreição. Esse evangelho da ressurreição apresentado por Paulo aqui a essa igreja e apresentado para nós nessa manhã, que dá sentido à vida, que nos conforta nesse tempo presente, que nos chama para lutarmos todos os dias. E essa luta maior não é contra o diabo, não é contra o mundo no qual eu e você vivemos. Essa luta é contra a nossa carne, é contra a nossa tendência pecaminosa, é contra nós mesmos, no nosso sentimento decaído, que tenta resistir à vontade de Deus. Nós precisamos nos engajar nessa luta, porque a vitória é certa. A palavra de Deus diz que essa vitória é por intermédio de Jesus. Por isso, lá no Evangelho de Mateus, esse mesmo Evangelho aqui de Mateus, no mesmo capítulo 25, se você olhar no verso 34, voltar um pouquinho, olhar no versículo 34, olha o que será dito no grande julgamento final. Nós não cantamos aqui, ó Pai, eu queria tanto ver. Nós não cantamos aqui que um dia o Senhor vai aparecer entre nuvens para nos buscar, mas nesse dia todos serão julgados, inclusive você e eu. Nós não seremos julgados para a perdição, mas todos nós seremos julgados. E nesse dia, olha o que é que diz o versículo 34 desse mesmo capítulo 25: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, veja comigo o ensino de Jesus nesse mesmo capítulo 25 de Mateus, agora no verso 23. Volta um pouquinho agora, você leu comigo o 34, olha o 23, olha o que ele ensina na parábola dos talentos. Ele diz assim: disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entrar no gozo aqui, a palavra traduzida por gozo é alegria. Entra na plenitude de felicidade, de satisfação. Uma vez me perguntaram, porque normalmente eu coloco uma frase assim de aniversário, que o Senhor abra um largo sorriso sobre a tua vida. Aí eu respondi a essa pessoa: porque eu estou apenas explicando a bênção arônica. O que diz a bênção arônica? Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós. A palavra lá no hebraico que vai traduzir isso é um rosto de satisfação. É como se o Senhor estivesse sorrindo sobre o seu povo. Vocês imaginam um Deus carrancudo? Um pai, quando vê os seus filhos e os ama de verdade, com toda a vera, com toda a força, com toda a verdade do seu coração, ele tem prazer em sorrir para os seus filhos, estar com eles. Imagina o nosso Deus, quando o texto aqui fala: entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria. Esse Pai está satisfeito com você. Vem viver as alegrias de estar no reino dos céus com Ele. Por isso, a mensagem dessa manhã: consolo para os vivos, alegria para os mortos. Mas essa alegria que um ente querido seu hoje vive ao lado do Senhor, tem que trazer um consolo para o teu coração, que vai fortalecê-lo de forma alegre a servir ao Senhor, a amar cada vez mais a Jesus, a parar de reclamar da vida, reclamar dos outros. A vida é muito curta, irmãos, a vida é muito breve. Nós precisamos expressar contentamento, nós precisamos expressar paciência.
Precisamos expressar algo que motive, não só a nós dia a dia, mas transmitirmos essa motivação, essa segurança às pessoas. Nós não somos perfeitos, nós somos todos limitados. Mas, irmão, já está difícil demais viver essa vida, e não falo isso por conta da violência ou da crise de segurança pública que estejamos vivendo. Não é isso. Nós não podemos politizar o discurso bíblico. Não podemos dizer, isso aqui é de direita, isso é de esquerda. Não, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como ela nos ensina. E a palavra de Deus está nos ensinando aqui que Jesus é o único que pode proporcionar consolo para os vivos e alegria para os mortos, para aqueles que morreram e tiveram as suas almas salvas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu quero convidar você agora a participar da ceia. Você que é membro dessa igreja e já professou publicamente a sua fé, portanto já é batizado. Você que é membro de alguma igreja